Olá pessoal, tudo bem? Vamos então comentar aqui a prova de língua portuguesa da FGV ADM 2013. Uma prova que não pode ser considerada assim difícil, não é? Mas também não foi uma prova fácil. Eu diria que a prova foi mais trabalhosa do que realmente difícil. Não é? Não há aqui nenhum assunto que você não conhecesse ou que tivesse caído alguma coisa que você nunca tenha visto, né? Mas é uma prova com um pouquinho mais de trabalho. Eu não sei se você se lembra do que a gente falou sobre aquela questão da gestão do tempo no exame da GV. Né? Você tem uma média de 4 minutos para fazer cada questão, porque são 240 minutos e 60 questões, então o básico está aí, né? São 4 minutos e tal. Então, essa é a gente treinou para fazer em termos de 2 minutos e meio, mas me parece que uma prova dessa, ela deve ter tomado de você uns 3 minutos, pelo menos, por questão, mais ou menos. Né? De qualquer maneira, foi uma prova bem mais bem elaborada do que os semestres anteriores, em que havia uma facilidade maior para você fazer as questões. Essa daqui realmente deu um pouquinho mais de trabalho. Vamos analisar aqui as questões, ok? Eu vou fazer a parte de língua, o Verô vem depois e faz a parte de literatura com vocês. A primeira questão, ela se refere a um texto do Drummond, relativo ao aparecimento do cometa Halley, né, em 1910. Toda a superstição que ele gerava na época, você imagine, e como ele aparece de 76 em 76 anos, a última aparição do Halley foi em 1986 aqui no Brasil, que gerou também uma série de especulações a respeito da passagem, mas evidentemente aqui era bem aquela história do que você sentia, né, quando você tinha um evento desse, a passagem do cometa Halley e tal. Né? Então ele diz aqui que em certo dia de 1910 sua cauda tocaria a Terra. Tal. Então a primeira questão aí é a questão de número 16 na prova A, e pede o seguinte: considere os seguintes comentários sobre os recursos expressivos que compõem o texto. Bom, recurso expressivo para a gente já está mais do que tranquilo, nós sabemos muito bem o que é isso aí. Né? No primeiro parágrafo, a expectativa da chegada do cometa é apresentada por meio de antíteses. Ora, observe, antítese, como você sabe, é aquela história, né, aquele recurso de linguagem que você usa através da antonímia, você tem os opostos semânticos. Ora, aqui você tem essa afirmativa 1, ela está correta. Por quê? Quando você diz aqui, não haveria mais aulas de aritmética, nem missa de domingo, nem obediência aos mais velhos, essas perspectivas eram boas. Ou seja, tudo aquilo que dá trabalho para a molecada, ninguém queria mais. Mas não haveria mais geleia e tal. Então ele faz uma compensação, né, dizendo, olha, havia ainda a angústia da morte, mas isso afinal seria um espetáculo e tal. Então essa contradição que você tem entre as coisas boas que aconteceriam, as coisas ruins que aconteceriam, caracteriza as antíteses. Está correto isso aqui. Afirmação 2. No segundo parágrafo, ao descrever o Halley, o autor se vale da personificação, como ocorre no trecho, e airosamente deslizou sobre nossas cabeças. Ora, nós sabemos a personificação também conhecida por prosopopeia, embora não sejam exatamente a mesma coisa, quando você dá uma característica, né, uma atitude, um comportamento animado, pertencente ao ser humano, em particular, a seres que não são inanimados. Então aqui, evidentemente, o cometa airosamente deslizou e tal, né? Então isso aqui é realmente uma personificação, está correto. Afirmação 3. Hoje, o excitante é imaginar a possibilidade dessa destruição por obra e graça do homem, no final do texto pode-se entender como um comentário irônico. Sim, é uma ironia, porque, veja, você tinha todas as superstições e pensamentos que você era tomado, né, por eles, relativamente ao cometa vir destruir a Terra e tal. E é irônico você dizer que hoje essa destruição está na mão do homem. E isso é confirmado na última linha do texto, que diz: a Terra e os cometas devem ter medo de nós. Ou seja, nós somos capazes de matar tudo isso. Então, a alternativa correta aí fica a alternativa A. Todas as afirmações são corretas aí. Na questão de número 17, o vocabulário predominante no texto é característico da variedade culta da língua. Olha, nós vimos essa semana, inclusive,
aquela história da norma e variação como uma tendência, né? Então, como uma tendência de presença nos exames, evidentemente. E empregou-se aqui, no entanto, uma expressão de caráter coloquial. Ora, o caráter coloquial aqui está na letra D de dado, né? Se dá ao luxo, que significa decide ou toma decisão ou resolve como se ele fosse o dono do próprio nariz, se ele tivesse vontade própria, né? Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Algumas pessoas podiam levantar a hipótese de ser o fosforeja, mas veja, fosforejar não é coloquial em primeiro lugar. E segundo, você tinha que entender que fosforeja está ligado à questão de acender o fósforo e tal. Isso não é muito simples de fazer, quer dizer, não podia ser essa alternativa, né? Então, letra D de dado na 17. A questão de número 18 diz que em relação ao marco temporal presente em cada um dos trechos, o verbo sublinhado implica anterioridade. Bom, isso aqui é aquela historinha que a gente falava da linha do tempo, né? Você tem o presente em que quando a enunciação do que você está falando, é o momento da fala, e você só volta no tempo ou vai para frente porque você tem linguagem e memória, porque seria impossível você fazer isso fisicamente, não é? Você pode aí, evidentemente, olhar para trás, porque aqui diz assim, no dia seguinte todos se cumprimentavam satisfeitos, a passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Ora, fizera é o mais que perfeito, é a parte mais remota do pretérito, né? Então é essa daqui em que você tem a anterioridade. O cometa passou antes e todo mundo ficou contente na sequência, porque não acabou o mundo como eles imaginavam, não é? Letra D de dado, então, na número 18, será relativamente simples também, não é? Na questão 19, nós temos, no trecho, terão a magnificência desta, empregou-se o pronome demonstrativo no lugar de que palavra? Olha aquela velha história da anáfora, né? Você recuperar uma coisa que já foi dita. Ora, evidentemente aqui, a passagem é nem todas as concepções de fim material do mundo terão a magnificência desta. Qual? Desta concepção, né, de fim material do mundo, né? Essa também era simples, letra A na 19, ok? Bom, na sequência você tem aí um texto lindíssimo do Manuel Bandeira, que é Satélite, né? Em que você percebe aí uma desglamorização da Lua, né? Porque a Lua era sempre aquela coisa inspiradora de poetas e tal, né? Você encontra isso aqui mais modernamente na Tropicália, onde o Gilberto Gil escreve a música Lunique 9, né? Poetas, seresteiros, namorados, correio e tal, que quando o homem desceu na Lua, em 69, o Gil dizia, como poeta, que o encanto tinha acabado, quer dizer, tudo que você imaginava tinha sido transformado numa coisa denotativa, comum e tal. A mesma coisa aqui do Bandeira, né? Nesse poema Satélite e tal. A próxima questão que diz respeito aqui à área de língua está na questão 23, não é? Que diz assim, no contexto do poema de Manuel Bandeira, sobre os termos desmetaforizada, desmistificada e despojada, só não é correto afirmar. Essa questão teve uma dificuldade um pouquinho maior, ela misturou a questão da formação de palavras e tal, mas misturou também a semântica dessa formação, né? Em termos do que significa o radical, do que significa o prefixo, o sufixo e tal. Nada que você não soubesse, mas a atenção que eu falava aqui, que você precisava ter, que essa prova exigiu mais concentração, mais atenção, está exatamente aí, quer dizer, há coisas que você precisa prestar muita atenção, não é? Por exemplo, você só não pode dizer, né, que os termos desmetaforizada, desmistificada e despojada, você só não pode afirmar o seguinte. Na letra A, configuram uma gradação descendente, gradação é ou ascendente ou descendente, né, do ponto de vista rítmico. Ora, você poderia ir aqui pelo tamanho da palavra, se você não tivesse entendido o que é isso, né, mas pela própria divisão. Você tem desmetaforizar, são 6, né? Aí você tem desmistificar, 5. Aí você tem despojar, 3. Então, se você fosse fazer escansão, né, você teria uma diminuição realmente aí da unidade rítmica do poema. Então, está correta essa daí. Não é muito fácil, mas está correta.
Desenvolvem uma ideia já presente no advérbio de modo utilizado na primeira estrofe. Olha, na primeira estrofe você tem o advérbio cosmograficamente. Cosmograficamente quer dizer registrado no cosmos, já devidamente, tal, a parte denotativa, né? Não tem nenhuma interpretação aqui. Aquilo está ali, é ali que ela se posiciona, é ali que ela fica, a rotação é assim e etc. Né? Então, essa ideia de que ela está desmetaforizada, desmistificada e despojada, ela está exatamente nessa ideia de ser cosmográfica, de ser tudo denotativo, não tem nada aqui de aspecto polissêmico. Né? Contém um prefixo que intensifica a noção contida no radical. Ora, aí é que eu te falei da atenção. O prefixo é o des. Não é? Se é o des, ele não intensifica. Des ele retira, é o contrário. Não é? Então, na verdade, ó, desmetaforiza, desmistifica e despoja, na verdade, ele não intensifica a noção que está contida no texto, né, no radical. Pelo contrário, ele faz exatamente o contrário. Essa daí, portanto, seria a alternativa errada. Ok? Podem ser entendidos como expressões que traduzem ideia de causa. Sim, ela está desmistificada, ela está despojada e tal, porque está cosmograficamente. Né? A causa é exatamente essa aí, está correta. Opõe-se, quanto ao sentido, à expressão disponibilidade sentimentais. Sim, a disponibilidade sentimental, ela não entraria pelo lado denotativo, né? O sentimento é uma coisa que levaria você a outro tipo de abordagem da coisa. Bom, na sequência você tem um texto aí do Guarani, do José de Alencar, relativo ao cenário, à entrada do Paquiquer, né? Na Serra dos Órgãos, etc. Bom, a frase que se refere ao rio Paquiquer no trecho de seu curso em que ele é comparável ao tapir. Tapir você deve ter visto já uma figura, né? O tapir é um bicho que parece ter um focinho maior, assim. Né? Bom, aqui não adianta descrever também. Mas de qualquer maneira, se você perceber o que o tapir, quando ele se refere ao tapir, no último parágrafo ele diz: e atravessa as florestas como tapir, espumando, deixando o pelo esparso pelas pontas do rochedo e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. Quer dizer, a ideia aqui é de avolumar, não é? O tapir sai devagarinho e vai crescendo, tomando esse espaço todo aqui. É exatamente isso que está na alternativa B de bola, na questão de número 24. Quando você tem aí, né? O que se refere ao rio Paquiquer, em que ele é comparável ao tapir, é essa ideia dele tornar-se um rio caudal. Caudal quer dizer volumoso, cheio e tal, né? Essa aí é a ideia, ok? Na questão de número 25, eu tenho, tendo em vista as relações sintáticas, olha, falamos tanto disso, né? Relações sintáticas no texto, funciona como objeto direto o pronome relativo que presente no seguinte texto. Bom, essa daqui era facinho, né? Você pega lá, o que é um pronome relativo? Relativo, como eu até fiz umas brincadeiras na sala, não é um pronome que uma hora é pronome, outra hora não é, por isso ele é relativo. Né? Relativo quer dizer referente a, né? Relativo ao termo anterior e tal. Então, na verdade, quando você tem aqui a passagem, não é? Que diz que recebe no seu curso, você teria que voltar lá para o texto para ver que o texto é assim, ó, com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas. Ora, que recebe? Quem é que recebe esses mananciais? É aquele fio d'água que vai se avolumar, não é? Então, o fio d'água, ele é engrossado com os mananciais, os quais ele recebe, daí o pronome relativo. Então, você vai dizer o fio d'água recebe os mananciais. Então, esse que, né, é pronome relativo e mananciais é exatamente o que? Objeto direto. Essa é a função do que aí na questão de número 25, letra B de bola. Ok? A minha última questão diz respeito aqui ao texto, ao capítulo de Um Dever Amaríssimo. Bom, parece até brincadeira, né? Nós falávamos que Machado era presente, tinha que ter Machado de Assis no exame da AGV, e que não ia ser aplicado assim nada muito complicado em termos do Machado. Ia se falar de agregado e tal, que eu já tinha feito uma brincadeira que o Verô sempre reclama disso, que tem tanta coisa boa no Machado para você falar numa prova, e o pessoal pega sempre o agregado e tal. E caiu de novo o José Dias lá, né? E diz aqui, um dever amaríssimo. O que era isso aqui? Ora, o Zé Dias amava os superlativos, né? Então, amaríssimo,
grandiosíssimo, qualquer coisa que fosse superlativa, o José Dias era um amante desse tipo de coisa. Não é? E diz assim no final: levantou-se com o passo vagaroso de costume, não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado e deduzido, um silogismo completo. A premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Concluindo, um dever amaríssimo. Ora, a questão 23 pede o seguinte, que das afirmações abaixo sobre a expressão sublinhada nos trechos destacados, né, a única que não está correta. Na letra A você tem imobilizava-lhe o pescoço, é um pronome pessoal com valor possessivo. Ora, nós vimos que o lhe normalmente é objeto indireto, mas que ele podia ser adjunta nominal ou complemento nominal. Quando é que ele é adjunta nominal? Quando ele tem esse valor de possessivo. Na verdade, imobilizava-lhe o pescoço, imobilizava o pescoço dele. Esse lhe aí possessivo está correto aí. Na letra C de cebola, você tem era então moda. Era então significa era naquela época, né? Naquele período. Então, isso tem valor temporal. Perfeito, é isso mesmo. Eu ainda brinquei com esse então, né, que a gente hoje usa o então sem nenhuma validade. Não diz assim, e aí você vai ao cinema? Então, que esse então era meio não, né? Que não tem nada a ver, é um uso coloquial, é um uso que a moçada faz, mas o então realmente nesse aspecto aqui, ele está corretíssimo e ele tem valor temporal. Não as havendo é relativo às ideias, que estão lá na primeira linha do texto, monumental às ideias. Não as havendo, ou seja, enquanto ou quando não as havia, está correto isso aí, porque você pode substituir por quando não as havia, sem prejuízo para o sentido ou para a concepção gramatical. A letra E, servia a prolongar as frases, é uma preposição que estabelece uma relação de finalidade. Perfeito, porque servia a prolongar as frases, quer dizer, servia para prolongar as frases, o que significa dizer que você tem uma finalidade. Ora, qual é a única que não está correta? É exatamente a B de bola. Um dever amaríssimo. Trata-se de um superlativo que enfatiza a qualificação de sentido positivo. Olha, amaríssimo é a forma superlativa do adjetivo amargo. Amargo não tem, né, um valor positivo assim. Não é? Então está aí a correta letra B de bola, ok? Então, gente, até a próxima. Muito obrigado. Espero que vocês tenham ido bem, né? E eu tenho certeza que vocês fizeram bonito aí. Um grande abraço. Até.